Yeshua, louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo de casa. Que Deus possa falar muito ao coração de vocês nessa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Porque dele e por ele são todas as coisas, glória por ele, eternamente, amém. Porque dele e por ele são todas as coisas. Quem é ele na sua vida? É o nosso Deus, amém? Deus, Ele é dono de tudo na nossa vida. Nós estamos aqui com um propósito de adorar, de exaltar e de engrandecer o nome do único que nós servimos, o único Deus, amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por cada vida que aqui está, aqueles que ainda vão chegar, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai querido, nessa noite tocar nos nossos corações, a nossa alma, a nossa mente, e que possamos, ó Pai, entregar o nosso melhor louvor para Ti, Senhor, a nossa melhor adoração nessa noite, com a nossa mente totalmente aberta para receber da Tua palavra e do Teu querer para nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, o Teu Espírito tem livre acesso nessa noite para falar em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite nós queremos profetizar quem nós somos
para o que nós fomos chamados. Foi para sermos curados, restaurados. Nós somos o povo de Deus que vai morar no céu. Então diga: eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Eu estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho para trás, não penso em desistir. Agora eu sei que Cristo vive em mim. Aleluia! A minha vida agora é festa. Todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci. Eternamente Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa. Todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci. Eternamente Cristo vive em mim. Aleluia! Declare agora pro inferno ouvir: eu sou bendito, eu sou curado. Profetiza aí. Fui resgatado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Eu estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho para trás, não penso você não vai desistir. Agora sei que Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa. Todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci. Eternamente Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa. Todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci. Eternamente Cristo vive em mim. A minha vida mais uma vez a igreja. A minha vida. Só a igreja. Estava morto. Mais uma vez. A minha vida. Todos os dias eu vou celebrar. Estava morto. Eternamente Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa. Todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci. Eternamente Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa. Todos os dias eu vou celebrar. Renasci. Eternamente Cristo vive em mim. Aleluia! Você é bendito, você é amado, você nasceu para dar certo. Será que você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer: você nasceu para dar certo. Você é amado de Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Por isso nós celebramos, por isso nós declaramos que como filhos de Deus tomamos posse da nossa herança. Oh, obrigada, Jesus! Tempo de deserto acabou, meu chamado por viver. Tempo de deserto acabou, em seu nome vou conquistar. Conquiste! Os meus dias serão os meus dias, um futuro de vitórias. Por
mais impossível que seja, bem maior é o que habita em mim. Esquecendo-me o que passou, meu chamado vou viver. Tempo de deserto acabou, em seu nome vou conquistar. Os meus dias serão os meus dias, meu futuro de vitórias. Por mais impossível que seja, maior é aquele que vive em você. Então profetiza nesta noite: nasci pra vencer, conquistar. Esse é o meu destino, meu lugar. Vencer, triunfar. Esse é o meu chamado, meu lugar. Vencer, conquistar. Sou a terra que a palavra de Deus prospera. Faz prosperar. Esquecendo-me o que passou, meu chamado vou viver. Tempo de deserto acabou, em seu nome vou conquistar. Os meus dias serão os meus dias, meu futuro de vitórias. Por mais impossível que seja, bem maior é o que habita em mim. Nasci pra vencer, conquistar. Esse é o meu destino, meu lugar. Vencer, triunfar. Esse é o meu chamado, meu lugar. Vencer, conquistar. Sou a terra que a tua palavra faz prosperar. Nasci pra vencer, conquistar. Esse é o meu destino, meu lugar. Vencer, triunfar. Esse é o meu chamado, meu lugar. Vencer, conquistar. Sou a terra que a tua palavra faz prosperar. Agora só a igreja, nasci pra vencer. Esse é o teu destino. Vencer. Comece essa semana declarando: vencer, conquistar. Nasci pra vencer, conquistar. Esse é o meu destino, meu lugar. Vencer, triunfar. Esse é o meu chamado, meu lugar. Vencer, conquistar. Sou a terra que a tua palavra faz prosperar. Sou a terra que a tua palavra faz prosperar. Sou a terra que a tua palavra faz prosperar. Nasci pra vencer, nasci pra vencer, nasci pra vencer em Jesus. Nasci pra vencer, nasci pra vencer, nasci pra vencer em Jesus. Nasci pra vencer, nasci pra vencer, nasci pra vencer em Jesus, em Jesus, em Jesus. Nasci pra vencer. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluias. Continua exaltando o Senhor, nosso Deus, de todo o teu coração. Entrega a Ele nessa noite. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você
acontecer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Aleluias. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Me ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até
até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Oh, Senhor, nós iremos gastar os nossos dias na tua presença. Quem aí não vai se cansar? Diga: eis-me aqui, Senhor. Não, tá muito fraco. Tá muito fraco se os seus dias vão ser por Deus. Todos os dias no altar dele, todos os dias buscando a ele. Diga aí, diga bem forte: eis-me aqui, Senhor. Eu não vou me cansar. Eu não vou me cansar. Eu vou te buscar incessantemente todos os dias, porque o Senhor nos escolheu, amém? Você está aqui porque Ele te chamou, e Ele tem algo muito importante a falar ao teu coração nesta noite. Então, se você puder fechar os teus olhos aí do seu lugar, erguer as tuas mãos, como um ato de dizer: Senhor, eu estou rendido a Ti nesta noite. Eu estou rendido a Ti nesta noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu tens livre acesso neste lugar. Tu tens livre acesso a cada coração. Pode entrar, Espírito Santo de Deus. Venha fazer um reboliço aqui, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua presença. Você pode gritar aí do seu lugar: aleluia! Oh, Senhor, nós Te adoramos. Aleluia. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filha de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Obrigada, Jesus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o teu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Declarei do seu lugar: eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho
de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Declare: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Declare mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aplauda o Senhor aí do seu lugar. Aleluias, aleluias. Vamos juntos fazer o decreto de 2026. Numa só voz, amém? Levante sua voz para declarar isso com autoridade e fé em nome de Jesus. 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca, que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do seu Espírito Santo. 2026 é o ano da consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na fé e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas
de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido, e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante, para louvor, honra e glória do Senhor. Aleluia! Aleluia! 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Juntos, vamos tocar o céu. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Estão aqui os guerreiros do Senhor, amém? Eu vim trazer uma mensagem para nossa igreja, dizer a vocês que o Espírito Santo tem nos atraído para esse local nas segundas-feiras, para um período de oração, de busca, para que haja mudança no nosso meio, ao nosso redor. As nossas orações começam às 19h30, certo? E o Espírito Santo tem se movido poderosamente. O Senhor nos chamou para quê? Para um relacionamento profundo com Ele, onde nós possamos cada dia mais buscar da presença dEle, para que se mova, para que nós tenhamos uma revelação, um conhecimento melhor de como nós podemos mudar tudo ao nosso redor e servi-lo a Ele com excelência, amém? Então, reforçando, as nossas orações começam às 19h30 e terminam às 20h30. E com o crescimento desse ministério, nós começamos um treinamento para os nossos guerreiros de oração, certo? É um treinamento muito profundo, muito forte. A pastora Ezenete, que está ministrando, muito especial mesmo essas mensagens que nós temos recebido, certo? Então, reforçando, às 19h30 termina às 20h30, aí depois das 20h30 nós temos 1 hora desse treinamento. E Deus nos chama para esse tempo de treinamento, de busca, de entrega, de mudança em nosso meio, amém? Então Deus espera que nós sejamos aquilo que Ele sonhou para as nossas vidas. Venha somar conosco, venha fazer parte desse ministério. Depois do término desse treinamento, nós vamos receber um certificado. Esse treinamento é totalmente gratuito, tá? Não tem custo algum, e nós vamos receber um certificado, tá bom? Fica aqui a mensagem e o convite para amanhã começar junto essa batalha, amém? Em nome de Jesus, tenha um bom culto. Boa noite, família Fé Cristã.
Cadê os homens de honra? Dá para melhorar. Ahu, ahu, ahu. Irmãos, como vocês já sabem, nós estamos aí na reta final. A conferência já está aí há menos de um mês, né? Mais ou menos uns 20 dias para a nossa conferência em São José. No ano passado foi uma bênção, foram mais de 5.000 homens ali reunidos em São José. E você que ainda não fez, você que deixou para a última hora, ficou pensando melhor, ainda dá tempo. Nós estamos ali, hoje, antes de começar o culto, eu já estava ali fazendo a inscrição de alguns irmãos. E você que ainda tem o desejo, mas por algum motivo não está conseguindo ir, conversa com a gente vai dar um jeito de vocês estarem participando. É um divisor de águas na vida do homem, tanto ministerial, como familiar, como profissional. Se você conversar com qualquer um que já foi lá, tem um testemunho para contar. A gente queria mostrar aqui rapidinho como é feita a organização, como que nós nos organizamos para ir, ali eu, o Cássio, o pastor Daniel, nós passamos aqui alguns dias fazendo toda a logística para dar uma melhor oportunidade de você aproveitar os 3 dias ou um dia que seja para você estar ali e ter toda uma parte organizada. O tema desse ano vai ser filho, então é muito importante nós, enquanto filhos de Deus, filhos aqui para honrar o Pai, participar desta programação. Pode passar? Aí aqui já, o que vocês estão vendo aqui, todos que se inscreveram já receberam, para já ir alimentando um pouco a expectativa do que está por vir. São 3 dias, programação repleta para homens que estão dispostos a cumprir o seu papel como filho. Pode passar? Aqui vão ser alguns dos preletores que vão estar ministrando ali nesses 3 dias para nós. Então nós vamos ter o pastor Carlitos Paz, que é ali da igreja da cidade, o pastor Fabiano Ribeiro, que é escritor, é uma autoridade em crescimento espiritual, pastor Max, que é o líder dos homens de honra ali da igreja de São José, o John Serra, que é de Brasília, é um cantor, é um pastor, e 2 missionários da China vão estar ali contando como que funciona a igreja perseguida na China. Eles são missionários, então vão ser dias impactantes. E aí, agora vocês vão ver um pouquinho de como funciona a organização, como que nós dividimos. Então, na quinta-feira, os carros já vão sair daqui, todo mundo já sabe para onde vai. Pode passar. Os quartos também a gente já dividiu, para não ter briga. Pode passar. Os carros que vão sair na sexta. Pode passar. A van do pastor Everaldo. E como vocês podem ver, ainda tem lugar na van, tem lugar no carro. Então, você que ainda não decidiu, decida, porque ainda dá tempo. Pode passar. E os quartos de sexta também já estão todos divididinhos, mas nós estaremos ali para atender e tirar a dúvida de vocês. Ahu! 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 Abençoado por Deus. Eu estou aqui de novo para falar para vocês do curso de operador de áudio completo, profissionalizante, que nós estamos fazendo toda quarta-feira. Essa passada foi a segunda. Se você tem vontade, ainda dá tempo de você vir. Ele é liderado pelo Mateus, são 9 aulas, são vídeo treinamento. O cara sabe muito, é um dos maiores nomes. Gente, é fantástico você ver ele falando. Dá vontade de você comprar uma mesinha dessa aí que só custa 25 mil, só para você ficar mexendo na sua casa, porque é muito bom o curso. Não tem taxa de inscrição, e ainda quem concluir
com aproveitamento, ainda recebe um certificado. Você vai ser certificado em operador de som. É muito bom. Se você já trabalhou com isso, ou sente no seu coração aí, quer fazer parte, trabalhar com a gente na mídia, no som, venha quarta-feira às 19h30. Você será muito bem-vindo. A gente vai ficar muito feliz com a sua presença. Venha, gente. Só acrescenta. Esse conhecimento é maravilhoso. Amém? Bom culto a todos. Deus abençoe. Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz. Espero que todos estejam bem. Passaram bem o domingo? Em família, graças a Deus. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos, tanto você que está aqui neste culto presencial, como você que está nos acompanhando pela internet. Você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, que alegria poder estar aqui com todos vocês. Que esta unção maravilhosa possa alcançá-los. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Eu estava conversando com a Marlene e com o Edson há pouco. Cadê a Marlene e o Edson? Ali. E que alegria estar aqui com a família do Esmeraldo mais uma vez. Cadê Danilo? Puxa a orelha do Danilo. Diz que eu perguntei dele. Que alegria poder vê-los. Eu tenho que passar alguns recados, né? Eu tenho 2. O primeiro recado é do café de comunhão que a gente vai ter no dia 23, agora. É um domingo. Nós vamos começar às 9 horas da manhã, e é um café colonial caprichado para você que é convidado e visitante deste ministério. Eu gostaria muito que você viesse, faça um esforço, se organiza, pode trazer o marido, pode trazer a esposa, pode trazer os filhos. A gente só vai confirmar depois com vocês a presença, para que a gente possa ter, assim, uma ideia do que vai ser consumido, tá bom? É de grátis, é de coração para coração, a gente quer honrar vocês, tá bom? Ontem nós tivemos um momento de mesa também muito especial com Robert e Andressa, família, linda família, foi muito gostoso. Foi aniversário do Lucas, né? 18, Lucas, em cada perna. O Lucas, ele é um irmão querido do coração, ele é nosso funcionário, nosso colaborador. Há quantos anos já, Lucas? 6 anos. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da Neide, pela família que a gente ama de coração. Deus abençoe muito. Oi? Hoje é aniversário da Thaís? Dia 28. Dia 28. Já prepara o presente então, né? Eu quero agradecer tanto a Thaís como o maridão, é o Sérgio, né? A gente chama de Jesus, a gente esquece até o nome. O Messias. Eles trouxeram para nós um pão de frango com catupiry. Amados, eu estou falando para vocês ficarem com vontade, porque foi assim caprichado. Esse aqui já está falando que é o pão da vida, com frango e catupiry. E eles fazem também com outros recheios. Eu fiquei muito satisfeito com o produto. Se vocês quiserem depois encomendar, levanta a mão aí, Thaís. Levanta a mão aí, Sérgio. É só falar com eles, né? E vamos ajudá-los, né? No complemento da renda mensal. Não é? Aleluia. Glória a Deus. Pastora, está bem? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olhada panorâmica, Robeli está ali. David, que alegria de vê-los. Wendel, manda um beijo para Carla, tá bom?
David ganhou mais uma vez. Como que chama? É campeonato, corrida, prova, o que é? Uma competição, né? Amados, levanta a mão aí, ô David. Esse menino aí, ele é um corredor, diz que é amador, mas não tem nada de amador não, ele é profissional. Porque eu vou te falar um negócio. Eu vou lá caminhar no lago, eu passo nervoso. Eu estou lá, ele faz assim, psiu, psiu, psiu. Uma volta que eu estou dando, ele já deu 5 voltas. O Marcão estava bravo lá atrás, falou, pastor, eu fiz em 45 minutos, ele fez em 20 e poucos, 23, 24. Parabéns, viu? A gente vai fazer uma reportagem com esse menino aí, porque são muitas medalhas, não é? O que não cabeu na sua casa está na mãe, não é? É muita coisa. Tá bom. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhada. Oi? O gol do Jesus não está aí, né? Não mandaram o gol do Jesus. Tem algum irmão na carne aí para mandar o gol do Jesus? Lá para a mídia? Está na mídia aí, ó. Olha, o Jesus tinha que jogar na Copa, porque marcou um gol que, eu vou te falar uma coisa. Não dá graça jogar futebol com Jesus. Ontem lá no aniversário do Lucas, jogar bilhar com Jesus. Jesus olha na bola, ela cai. Tudo bem, irmã Terezinha? Beijo. Amém. Conseguiram ou não? Vamos ver. Eu não sou mais escravo do medo. Olha o gol que esse menino marca, ó. Não, replay. Olho no lance. Não dá para jogar futebol com Jesus. Andou sobre as águas. Uma pelota no pé. Legal. É o campo que a gente tem aqui na igreja. De repente, tem os homens aí que gostam de bater uma bola. Não é? Vem jogar com a gente aí. Tá bom? Preciso falar uma outra coisa. Nos foi pedido para pagar o aluguel esse mês, no dia 13, ao invés do dia 15. Eu confesso que eu fico assim mais à vontade, porque quando eu pago no dia 15, cai no final de semana, nós respiramos um pouco, não é? Porque o aluguel não é baixo. Mas eu fiz um pedido aos irmãos, e os irmãos corresponderam. Estamos aqui há 12 anos, pela graça de Deus, nunca atrasamos um aluguel. Eu falo isso realmente para glorificar o nome santo do Senhor. Então, primeiro, louvado seja Deus, e segundo, o meu agradecimento a vocês. Deus abençoe. Foi mais uma grande bênção, mais uma grande vitória. Michele, terminou os recados? A Fábia vai se casar. Ela não veio hoje, que ela está nos preparativos. Chegou, né? Eu estava lá atrás até agora. A Fábia não está, a Fábia não está, a Fábia não está. Antes de ir embora, você fala comigo, viu? Tá bom? A Fábia e o Carlos, vem cá. Vem os dois aqui. Esse menino vai casar barbudo? Vai? Vai dar um grau, né? Essa esposa, não? Vem cá. Esse casal querido. Esses irmãos queridos. Vem cá. Vem cá, filho. Ó, no sábado, às 17 horas, às 5 horas da tarde. Então, venha cedo, porque eles têm muitos conhecidos, senão não vai caber vocês. Que alegria, viu, gente? Eu louvo tanto a Deus por vitórias como esta, né? Por detrás desse casamento, tem muita oração atendida, né, Fábio? Muito quebrantamento, e
muita promessa. Está lá a irmã, ela está assim, ó. Aí eu quero um pouco dessa unção. Ô Jesus. Você quer a sua, né? Você quer também, né? Casar. Então vamos liberar uma palavra profética para ela. Libera, Senhor, as codornizes do deserto. Que o vento oriental traga, não é? Olha, tem umas irmãs da igreja aqui que são tão top. Eu não sei por que estão solteiras. Eu não sei, os homens de hoje em dia, né, tá deixando a desejar. Não quer mais nada, né, Carlos? Ó, para você ver, Carlos, é isso mesmo, Carlos. Mas em nome de Jesus, né, você vai ter o seu momento, assim como a Fábia teve o dela. E a gente está orando e vai ser muito lindo, tudo que vai acontecer. Tá bom? Deus abençoe. Beijo. Oi. Parabéns para você. Que Deus te proteja. Quase. Parabéns para você nesta data querida e que Deus te proteja, ilumine sua vida. É parabéns rápido, por causa do tempo. Tá bom? E se demorar muito, o Diogo entra com quem será ali, não é legal. Ele vai ser disciplinado quando ele fizer a próxima vez isso. Vai lá, filho, Deus abençoe. Fábia, querida, depois você conversa comigo, tá? Beijo. Muito bom. Acabou-me? Não. Suba para cá a Simone e os seus alunos do Ministério Infantil. Podia ser por trás lá, né? Cadê? O Samuca não vai subir? Vem com a mamãe vem com ele. Ah, é? Está com quem o Samuca? Ah, tá bom. Tá bom. Vem cá. Olha aí, que bonito. Ó, deixa eu ler o certificado aqui. Ó. Eles tiveram um mês de ensino. 2 meses. O mês de julho com a Lu, no livro de Mateus, né, crianças. E eu fiz com eles o mês de agosto, né? De Marcos. E aí eles vão receber, a igreja, o certificado, porque eles concluíram o mês todo sem falta. Sem falta, né? E eu queria, né, dizer para a igreja o quanto é importante, né, o Ministério Infantil, o que eles aprendem lá. Enquanto vocês estão cultuando aqui, eles estão sendo estudados lá, né? Vocês gostaram? Vamos tirar uma foto com o pastor aqui. Aí, Sassá. Vai vir todo mundo aqui. Isso. Ó, agora você segura igual o Samuca está se segurando aqui, ó. Bonito. Aí. Pronto. Parabéns, viu? Porque você subiu. Vai lá. Aplauda Jesus aí. Deus é bom, amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Senhor, manifesta a tua presença neste lugar. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para descortinar diante dos nossos olhos a tua palavra. Nós queremos aprender mais de ti. Nós queremos receber mais do céu. Nós desarmamos a nossa mente, abrimos o nosso coração para dizer: manifesta, Senhor, a tua presença, a tua glória, a tua unção. Fala conosco, Pai. Fala que o teu servo ouve, em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Assim seja e assim será. Já cumprimentou quem estava perto de você aí? Quem está perto de você? Olha aí para quem está do teu lado. Veja que tem gente mais bonita do que você.
mais perfumada, mais chique. Amém. Eu vou entrar na palavra agora. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Espera aí. Abre, por favor, a sua Bíblia comigo. Em Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ótimo. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E deu à luz a mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Se bem fizeres, não haverá aceitação? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Hoje, eu quero falar com você a respeito da importância da oferta. Geralmente, quando entregamos alguma coisa para Deus, o fazemos como qualquer outra coisa que corriqueiramente nós estamos habituados a fazer. E nós precisamos saber quando estamos entregando alguma coisa para Deus, porque não dá para ser de qualquer jeito e não dá para ser qualquer coisa. E hoje falta consciência do povo de Deus sobre vida no altar. E quando nós falamos de oferta, nós estamos falando de vida no altar. Preste atenção, eu não vou colher oferta agora. Eu estou falando de vida no altar. Eu estou falando de um sacrifício superior ao dinheiro. Porque na verdade, quando entregamos algo que é financeiro, econômico, material, isso reflete o nosso coração. Mas eu não estou entregando esta palavra para você fazer a sua oferta, para você entregar a sua oferta. Não, eu quero falar de vida no altar. Porque em nossos dias está faltando vida, está faltando compromisso, está faltando entrega, está faltando sacrifício. Mais do que nunca, o povo de Deus anda descomprometido com Deus. E isso não pesa no coração. Como é que pode nós, que nos chamamos igreja, como é que pode não haver mais constrangimento? Não haver mais aquele encargo, aquele peso que nos leva de volta para o altar, que nos leva de volta para Deus, que nos leva de volta ao encontro. Hoje em dia, a igreja se encontra num estado deplorável, onde
aquilo que outrora era espiritual, em nossos dias deixou de ser espiritual. Antigamente não se tinha a tecnologia e nem a modernidade que nós temos hoje. E eu quero dizer que nada disso, nenhum dos recursos que temos hoje, substitui o fervor de antigamente. Como era bom. Eu gostaria que, pelo menos a maior parte de vocês, tivessem experiência de viver um tempo que eu cheguei a experienciar, de entrar dentro de uma igreja simples, uma igreja que não tinha absolutamente nada daquilo que temos hoje. Parece que tudo o que temos substituiu aquilo que tínhamos antigamente. Antigamente tinha oração de verdade, tinha fervor de verdade, tinha choro de verdade, tinha quebrantamento de verdade. Antigamente a gente entrava numa igreja, e eu me lembro que eram igrejas de bairro, uma portinhola, uma garagem, e a gente entrava lá, os irmãos, na sua simplicidade, estavam cultuando a Deus, e a gente surfava na onda, a gente não tinha telão, não tinha monitor. Irmãos, eu sou da época do mimeógrafo, Dinossauro Rex 4, Baby Boomer. Amados, eu vejo hoje a nossa garotada teclando com os 2 polegares, dá uma inveja. Eu vou no dedo, no indicador, eu escondo, para passar menos vergonha, e numa velocidade. Naquela época, era pasta na mão, xerox na mão, e a gente cantava com o coração. Era algo assim tão especial. Não se tinha aula de música, ninguém dominava técnica, semitonava a música quase toda. Os instrumentos pareciam um serrote desafinado, um delengue que só a graça. Mas amados, por incrível que pareça, Deus estava lá dentro. Hoje a gente procura ser bom, né? E todo mundo quer ser melhor do que o outro. Só que de repente Deus não está mais nisso. Parece que a gente ora, mas cadê a presença? A gente louva, é tudo muito lindo, é tudo impactante, mas cadê a presença? Tudo que a gente faz no nome de Deus, mas parece que Deus não recebe. E a igreja dos nossos dias não está preocupada com isso. E é por isso que eu quero falar com você hoje. Porque quando você entrar no seu quarto para orar, você precisa ter uma certeza: Deus me ouviu, Deus recebeu a minha oração. Quando você for numa célula, você vai ter certeza que está cumprindo com algo de Deus na tua vida, e que Deus recebeu. Quando você vem ao culto, você não vem para um entretenimento, não é festa, show, apresentação. Nós precisamos nos doar, nos entregar, nos sacrificar, rasgar o nosso coração. Precisamos aprender a orar. Às vezes eu oro para os irmãos, eles estão assim, tão alienados. É hora de oração, você não ora, fica de boca fechada. Alguns estão tirando cutícula, outros estão se coçando, sabe? Vai orar, é o horário que a pessoa escolhe para ir no banheiro, para beber água.
O horário que ela tem que conversar com Deus, ela vira as costas para Deus e fala: não, agora eu vou para o banheiro, agora eu vou tomar água, ou senão vou embora. Aí você precisa disciplinar o teu culto. Por quê? Não dá, gente, para entregar algo que Deus não vai receber. Nós precisamos compreender que o chamado do Espírito para esta geração é para reavivar os cultos, e não tem como reavivar os cultos se não reavivar você. O avivamento, ele começa em cada um de nós. O fogo vai acontecer quando estivermos lá dentro do nosso quarto, com o joelho dobrado, com a cara no chão, respirando poeira. Mas não é algo que a gente vai fazer uma vez ou outra, é algo que a gente vai fazer continuamente. Quando a gente olha lá para o dia de Pentecostes, a festa da colheita, quando de repente veio do céu um vento veemente, que sacudiu aquele lugar, que tremeu aquele lugar, o cenáculo, e veio o Espírito Santo como fogo, que repousou sobre cada um deles, e começaram a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Dá a impressão que eles foram somente nesse dia e já receberam, né? Não. Existe um princípio na Bíblia chamado princípio da continuidade. Você precisa fazer hoje, precisa fazer amanhã, precisa fazer depois. Você precisa fazer sempre. Não interrompa aquilo que Deus está lhe pedindo. Preste atenção. Tem irmão que não ora porque não entendeu ainda que é um pedido de Deus, não é um pedido do pastor da igreja, do seu líder. A Bíblia nos exorta a orar em todo tempo. A Bíblia nos pede para orar pelo nosso irmão, e o nosso irmão orar por nós. Imagina, não dá para ser uma igreja sem oração. A base, o alicerce, o fundamento da igreja de Jesus é a oração. Aí nós não oramos, ou seja, nós não nos relacionamos com Deus, não existe intimidade, não existe comunhão, não existe amizade. E nós precisamos voltar a ser o povo da oração, o povo que se quebranta, o povo que chora, o povo que se humilha debaixo da onipotente mão do Senhor. E Deus te pede, ou Deus te manda, ou Deus te chama para jejuar. Só jejua para fazer exame de sangue, vá lá. Não estou falando para você fazer jejum de bala, de doce, de refrigerante. Nada contra você que faz, por favor, me entenda. O que eu quero te falar é que você pode subir um nível a mais. Onde você pode, de repente, começar o teu jejum à meia-noite, entregar meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, às 9 da noite, à meia-noite. Sem ser esta semana, outra semana, eu estou fazendo meu jejum de 3 dias e 3 noites. Eu tenho 2 irmãos queridos da igreja que já estão me acompanhando nesse jejum de 3 dias e 3 noites. Já são mais 2. Sabe, amados, eu não sei você, mas eu tenho uma revolta santa no meu coração. Eu quero que Deus receba o que eu quero entregar para Ele. E não se trata de pedidos egoístas, não se trata de um pedido arrogante, mas eu quero que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, porque foi para este propósito que eu entreguei a minha vida para Jesus. E olha, entenda bem, propósito não é aquilo que você faz. Tem muita gente que chega na igreja e quer fazer coisas. Propósito não é aquilo que você faz, é aquilo que você vive.
Porque aquele que vive vai compreender o que Deus pede. A igreja dos nossos dias precisa entender o poder da oração, do jejum, da leitura da palavra. Amados, não vai haver avivamento se não houver oração, jejum e leitura da palavra. E não estou falando, sabe, daquele jejum meia boca, daquela oração meia boca, da leitura da palavra meia boca, sabe, caixinha de promessa, aleluia. Tira o seu versículo, pronto, Deus já falou com você. Deus não fala assim, irmãos. Sabe, você tem que pegar e buscar e se entregar. Não é só assim. Pode falar? Pode. Às vezes a pessoa é nova. Então ela vai lá, tira um versículo. Tá bom. É uma pílulazinha. Mas quando ele aprende, gente, a mergulhar no oceano do Espírito, ele quer palavra, ele quer mais palavra, ele tem sede, ele tem fome e ele vai buscar. Quando a Bíblia fala, lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volte ao primeiro amor. Sabe, lá atrás você era apaixonado por Jesus, agora você é apaixonado por trabalho, apaixonado para ganhar dinheiro, apaixonado por promoção, apaixonado por viajar, apaixonado por tanta coisa. Cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que o diabo tem usado para tirar você do caminho. Não significa que é pecado, não, mas significa que se você colocar estas coisas em primeiro lugar, e estas coisas roubarem o lugar de Deus, aí sim é pecado. Aonde estão os adoradores? Aonde estão aqueles que se entregam de verdade? Porque quando esta palavra fala a respeito de Caim e de Abel, está falando de adoração. Está falando de um adorador que foi morto, porque Deus se agradou dele. Sabe o que significa? Que você deve adorar a Deus com uma intensidade tal, mesmo que custe a tua própria vida. Você vai ter que pagar um preço, vai ter que desligar a TV, vai ter que se desconectar da internet, vai ter que desligar a campainha, vai ter que tirar o telefone do plug, vai ter que se isolar. Amados, ninguém gosta de se isolar, ninguém gosta de ficar recluso, ninguém gosta de ir para o deserto, mas o deserto é lugar de provação, é um lugar de promoção. Então nós precisamos entender o porquê que estamos aqui. Que tipo de culto a gente entrega para Deus? Tanto faz como tanto fez. Posso ir como posso não ir. Tem um irmão que ele era assíduo na igreja, uma bênção. E eu comecei a sentir falta dele. E eu perguntava para a esposa, e o marido? Ela dizia, quis ficar em casa. O meu marido esfriou. O meu marido não quer saber mais de nada, pastor. E eu me lembrei de Davi. Você sabe por que Davi caiu em pecado? Porque ao invés dele ir para a guerra, ele ficou no palácio. Acordou tarde e foi para um lugar que não deveria ir, onde ele via as mulheres tomando banho. E foi a desgraça dele, porque ele cai em pecado com a Betseba, a mulher de Urias. Ela engravida, ele bolou lá um plano estratégico, mirabolante, e acabou executando o marido. Além de adúltero, ele se tornou assassino. Sabe qual foi o pecado dele? A arca, com a presença de Deus, estava na guerra e ele ficou no palácio. Não dá para a gente andar sem a presença. Aonde a presença estiver, eu quero estar. E aquilo não estava mais no coração de Davi, ele estava se tornando carnal.
E é assim que o diabo vai fazendo, ele vai roubando o teu coração devagar. É assim que vem o encantamento, a fascinação. É assim que você fica embruxado. A glória de Deus, a arca estava lá na guerra e ele estava no palácio. Este irmão, quando a mulher saía para vir à igreja, ele ficava num banco na frente da casa. E ele ficava vendo o movimento. Aí tinha uma vizinha, que ela passava de short, cavalona. E ele começou a reparar nela e puxar conversa. Oi vizinha, tudo bem? Calor. Um dia a vizinha parou para conversar com ele. Tá sozinho, vizinho? Ele, tô. Minha mulher saiu. Não falou nem que foi para a igreja. Não demorou muito tempo, ele cai em pecado com essa vizinha. Porque o lugar dele não era na casa enquanto a mulher cultuava na igreja. Enquanto os filhos estavam na igreja. O lugar dele era estar onde a presença de Deus estava, onde a arca estava. Foi a desgraça da vida dele. Por isso, entenda, faça de Deus prioridade na tua vida. Aí eu não estou a fim de ir, pois eu vou em nome de Jesus. Eu vou com vontade ou sem vontade, sabe por quê? Eu vou por conta da obediência, eu não vou por conta de sentir alguma coisa. Eu não entrego oferta e dízimo porque eu sinto ou não sinto alguma coisa, não, é por obediência. Amanhã vai tocar o relógio, o despertador, olha o nome, despertador, não podia chamar desperta alegria? Não, é despertador, porque é uma dor para levantar, para abrir os olhos, para escovar o dente, para lavar o rosto. Aí toca, e você vai trabalhar com vontade ou sem vontade, sentindo ou não sentindo alguma coisa, porque é obediência, é disciplina. Aí a carne fala com você com respeito às coisas de Deus, e você diz, é mesmo, eu vou outro dia, hoje eu não estou bem. Nós tínhamos um irmão na igreja, que ele não vinha nos cultos, e sempre quando ele não vinha, ele dava uma desculpa para a mulher, eu estou doente. Um dia a mulher dele disse, quando você tiver com uma doença mortal de verdade, e não puder ir na igreja, aí sim, você vai falar que está doente. E de fato, ele ficou doente, muito doente, e veio a falecer. Então, nós precisamos entender que este é o nosso lugar. Davi, ele escreve, eu quero estar na presença do Senhor por toda a minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, porque são lições aprendidas, e lições aprendidas não podem ser lições esquecidas. Eu vou ficar em casa curtindo uma depressão. Para de dar ponto para o diabo. Eu estou chateado com um monte de coisa. Amados, ninguém quer saber se eu estou chateado, se eu estou bem, se eu tenho dinheiro na conta, se eu estou legal de saúde. O pastor tem que subir da conta do recado, ele tem que pregar. E é só a graça de Deus. E eu tenho falado com vocês, muitas vezes eu estou aqui, eu estou entregando uma mensagem, quando na verdade eu gostaria de receber uma mensagem. Eu dou um abraço, quando na verdade eu queria receber um abraço. Eu dou uma palavra, quando na verdade eu gostaria de receber uma palavra. Mas eu vou te falar algo. Quando você faz da tua vida um culto, e culto não é só na igreja. Diga isso, culto não é só dentro da igreja. A tua vida tem que ser um culto de celebração ao Senhor. A tua vida tem que ser um culto de entrega, de ação de graças. A tua vida tem que ser um sacrifício diário ao Senhor. Você tem que ter alegria de servir a Deus. Tem irmãos que falam mais de problemas do que de vitória. Mas pastor, a minha vida é só problema, dificuldade e luta. Enquanto você profetizar isso, é isso que você vai viver. Começa a profetizar, é solução, é saída, é resposta, é bênção.
é vitória, é restituição, é milagre. Aí vocês vão viver. Amém? Deus conhecia o coração de Caim. Diga, Deus conhece o meu coração. Você consegue entender que culto tem tudo a ver com coração? Culto tem tudo a ver com coração. Não dá para você eliminar o coração. Porque nós somos bons de aparência e ruins de essência. Então é simulacro, capa, máscara. Nós precisamos ser essência. Orar para Deus e dizer assim: Deus, eu quero me converter de novo. Dia a dia você dizer: Deus, eu preciso e quero me converter de novo. Todo dia eu me converto em alguma área. E tudo que acontece na tua vida, guarda isso. Tudo que acontece na tua vida para você se converter um pouco mais naquele dia. É alguém que falou de você? É alguém que te deu uma pedrada? É alguém que te deu uma borrachada? É alguém que está te caluniando, injuriando, difamando, julgando, censurando, criticando, execrando você em praça pública? Agradeça a Deus. Aprenda as lições. Sabe o que é ser quebrantado? Quando a Bíblia fala de quebrantamento, é esmiuçado, despedaçado, tornado em pó. A gente tem que ir para a casa do oleiro, descer para a casa do oleiro de novo. Ele vai pegar aquele pó, a água do Espírito, vai nos tornar moldáveis de novo. Isso precisa acontecer. Amados, nós somos tão altivos, arrogantes, prepotentes, orgulhosos, soberbos. Como é que Deus vai receber o nosso culto? A gente está aqui reparando no culto do irmão. O irmão não canta, o irmão não ora, o irmão não dá oferta, o irmão não vem no culto, o irmão chega atrasado. Se preocupa com o teu culto. Uma parte linda desta passagem é que Deus conhecia o coração de Caim, conhecia o coração de Abel. E Deus chega e vai falar com Caim. E diz a palavra no versículo 5: mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, carnal, mundano, pecaminoso. Diz que ele se irou terrivelmente e decaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, preste atenção, o Senhor aqui estava livrando ele do seu mau caminho, da queda, do pecado. Ele recebeu uma palavra. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação. Olha só, muda a inclinação do teu coração. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus falou, ele não ouviu. Quantas vezes Deus fala conosco que a gente não ouve? Somos teimosos, batemos o pé, somos desobedientes. Deus falou com Caim, mas Caim fez aquilo que ele quis fazer. E eu quero falar hoje sobre a síndrome de Caim. Quando a gente fala de síndrome, é um conjunto de sinais ou sintomas que ocorrem ao mesmo tempo e caracterizam uma doença ou uma enfermidade. Então vamos falar aqui desse mal no coração de Caim. E a gente precisa entender que toda enfermidade, toda doença espiritual em nós precisa ser tratada, porque como é que Deus vai receber o nosso culto?
a nossa adoração, o nosso sacrifício, a nossa oferta. Como? Então, quando falamos da síndrome de Caim, é ter aparência de adoração, mas um coração não tratado. Quando Deus quer tratar o teu coração, você foge dele. Quando Deus quer tratar o teu coração, quando Ele está apertando o parafuso, quando começa a espanar, você foge dele. Alguns têm aparência de adoração. E é interessante isso, porque a gente se traveste de crente. A gente vem para cá, não é cabelo, é maquiagem, é unha, é roupa. A gente se preocupa com o exterior, mas e o interior? E o coração? Nós precisamos ter um coração tratável, moldável, ensinável. Olha o que diz em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta no altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra ele, é ele contra você. Deixe a sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Amados, nós tínhamos um irmão na igreja chamado José Luiz Pereira. Um dia, antes do começo do culto, ele me procura e diz: pastor, eu quero te pedir perdão. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque eu falei mal de você. Não deveria falar, mas eu falei. Eu estava chateado e falei coisas que não devia. Eu gostaria que o senhor me perdoasse para eu poder colocar minha oferta no altar. Porque se o senhor não me perdoar, Deus não vai receber minha oferta. Olha o entendimento desse irmão. Eu me lembro de uma outra situação, onde o irmão entregava um bom dízimo, uma boa oferta. E ele dizia: pastor, eu não prospero. Eu não vejo a bênção de Deus na minha vida financeira. Eu falei: vamos marcar um atendimento, quero conversar com você. E quando nós fomos conversar, pedimos para que o Espírito Santo nos dirigisse nessa conversa. Conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vai. Aí ele me falou algo. Ele não tinha um coração perdoador. Ele trazia no coração dele muita mágoa, muito ressentimento, muita raiva, muito desejo de vingança. Então preste atenção, não é só você plantar sua semente na terra. Não é só jogar sua semente na terra. A palavra fala de cultivar. Então, existe uma forma de fazer aquela semente produzir. Ninguém planta uma semente para ela não produzir. E quando se cultiva corretamente aquela semente, ela vai crescer, florescer e dar muitos frutos. Aí quando eu conversei com aquele irmão, ele muito assim, irredutível, ele não queria perdoar. Eu falei: irmão, o perdão não tem nada a ver com outra parte, tem a ver com você. Porque o perdão, ele vai liberar a tua vida. O outro está vivendo como sempre viveu. Talvez ele nem saiba que você tem esse coração peludo. E eu costumo dizer: se o teu coração é peludo, dê pelo menos uma penteada nele. Eu falei: irmão, você não perdoa porque o outro merece, é porque você precisa. Aí quando você chega numa reunião como essa, Deus está falando com você. Talvez alguma coisa esteja presa na tua vida, porque você não perdoa. A cura não chega porque você não perdoa. A libertação não chega porque você não perdoa. A prosperidade não chega porque você não perdoa. A mudança de vida não chega porque você não perdoa. Estávamos ministrando o batismo no Espírito Santo. Aí uma irmã pegou e falou assim: pastor, eu não vou receber o Espírito Santo. Eu falei: por quê?
porque eu não perdoo e me recuso a perdoar. Falei, olha irmã, já está preparado no inferno no teu lugar. Ela falou, está louco, o senhor é pastor, o senhor não pode falar um negócio desse. Eu falei, olha, a oração do Pai Nosso é uma oração desconfortável. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. A palavra diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoado pelo Senhor. Então perdão para mim não é uma opção. O perdão para nós, amados, é uma necessidade. E eu sei que cada um aqui tem sua história foi dolorosa. Até quando você vai ficar guiando o carro da tua vida olhando pelo retrovisor? Chega uma hora que você vai dizer, acabou diabo, chega. Eu não vou ser mais escravo nas tuas mãos. Você não vai manipular mais os meus sentimentos e as minhas emoções. Eu estou livre porque eu decido perdoar. Eu limpo o meu coração. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Eu costumo fazer um complemento. Tudo que eu quero para mim, eu desejo em dobro para esta pessoa. Por quê? A Bíblia diz que quando eu oro assim, a bênção vai para ele, mas depois volta para mim. E volta dobrada. A Bíblia diz, dá paz. Se a paz não repousar lá, ela volta para você de novo. Como é bom, gente, perdoar, limpar o coração. Você percebeu que tem gente que é amarga, azedada, curtida. E com coisas assim que já se passaram dias, semanas, anos, meses, anos, e a pessoa está lá, sabe, ela está presa no mesmo lugar. Ela está presa nas mesmas coisas. Até que você diz, agora eu estou entendendo. Acabou, diabo. Eu não quero mais ser escravo disso. Cuidado com esse espírito não perdoador. E cuidado com esse espírito que traz desejo e vingança. Outro dia eu disse para vocês que uma irmã pediu oração. Eu falei, pastor, eu queria que você me ajudasse em oração. Eu falei, por quê? O senhor sabe que o meu casamento é difícil, não sabe? Eu falei, sim, eu sei. Eu estou orando para que Deus recolha o meu marido. Cuidado com as esposas. Elas são intercessoras. A oração das esposas é perigosa. Sempre eu digo para mim, ora só no Espírito Santo. Cadê ela? Ela estava ali, sumiu, foi arrebatada. Ora no Espírito Santo. Aí não tem erro. Agora, nós estamos falando aqui de uma oferta que vai ser entregue no altar. Aí quando você entregar, não é só você colocar... Libera, Senhor, a minha oferta de amor. Preste atenção, diga de novo, oferta de amor. Não é de raiva, de ódio, mágoa, ressentimento, ira. É oferta de amor. Sabe a graça de ser de Jesus? É Jesus trazer a gente para cá, para a gente mudar. Amados, eu já mudei muito, mas não mudei 100%. Tem muita coisa em mim que tem que mudar. E vocês me ajudam a mudar. Tem alguns aqui que me testam. Tem alguns que me provocam. Tem alguns que me instigam. Tem alguns que... Mas faz parte. E é assim na tua casa. Você fala, não, o diabo está usando meu pai, está usando minha mãe, está usando a minha esposa, está usando meu marido, está usando meu vizinho. Já parou para pensar que às vezes é Deus? Muda para você ver. Não deixa aquele sentimento descer no coração. Lá na empresa, lá no trabalho, às vezes no trânsito. Você diz, se eu tivesse um revólver, eu sapecava ele na bala. Eu vou te falar uma coisa, a boca tem mais poder do que uma arma.
Quando você estende a mão e diz: abençoa, Senhor, este filho de Belial. Abençoa ele, Senhor, salva ele. Eu fui pregar numa igreja, um culto muito abençoado, um louvor muito ungido. Aí fui me despedir do pastor. Aí o pastor falou: deixa eu te apresentar o líder do nosso louvor. Ele é uma bênção. Aí eu disse: eu já o conheço. Aí ele perguntou: mas você me conhece de onde? Eu falei: outro dia, sem querer, eu fechei você no trânsito, você me mostrou o dedo do meio. Ele falou: não brinca, pastor. Foi. Aí eu falei: mas já te perdoei. Ele falou: pastor, que vergonha. Nunca mais eu vou mostrar o dedo do meio para mais ninguém. Mas a gente aprende de duas formas: ou pela dor, ou pelo constrangimento. Como é que você geralmente aprende? Jesus então, ele censura os fariseus, os escribas, os saduceus, os religiosos da sua época, por conta do coração. E ele foi assim muito categórico, muito veemente, muito radical com os fariseus. Olha o que diz em Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Se eu chamar alguém aqui de hipócrita, você volta no culto do próximo domingo ou não? Se eu falar: seu hipócrita, não volta nunca mais, é ou não é? Se desvia. Aí quando o IBGE bater na tua porta, você vai dizer assim: eu sou um desegrejado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram, nem deixam ninguém entrar, aqueles que gostariam de fazê-lo. Mateus 23, de 25 a 26. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, que limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Mateus 23, 27, 28. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Da mesma forma, por fora vocês parecem justos ao povo, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. Em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 8 diz assim: ele respondeu: Isaías tinha razão quando profetizou sobre vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, em seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às doutrinas humanas. Amados, quando nós vamos para a palavra, a gente tem que se colocar naquele cenário. O que Jesus diria para nós hoje? Obrigado, eu vou nesse aqui, depois qualquer coisa eu pido. O que Jesus pensa de você hoje? Será que ele não está dizendo as mesmas palavras que ele disse para Caim? E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o seu semblante? Deu na cara. Se bem fizeres, não haverá aceitação. Eu não aceitarei o seu sacrifício. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Não deixa a tua carne dominar você. Não é a carne que domina você. Só para lembrar, a nossa carne não se converteu. A nossa carne tem que ser trazida debaixo de sujeição.
O apóstolo Paulo dizia: eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. O que eu quero fazer, não faço. O que eu não quero, acabo fazendo. Miserável homem que sou. Esta é a nossa natureza humana. Então, você precisa saber com quem você está lidando, com a sua humanidade. Cuidado com a natureza caída. Quem dirige você não é tua carne, é o Espírito Santo que dirige você no teu espírito. Amém? Agora, Caim trouxe a oferta, mas não trouxe o coração. Você vem para o culto, você traz o seu coração com você. Por exemplo, Judas. Judas fazia parte dos 12, mas Jesus não tinha o coração de Judas. Faltou coração. A Bíblia diz que todo aquele que ele plantou permanece. Os que não foram plantados serão arrancados. Isso fala de coração. Eu quero falar uma coisa. Outro dia eu conversei com um pastor, outro dia força de expressão, já faz um tempo. Conversei com um pastor e ele estava tão entristecido com a igreja dele. Ele estava pensando até de abrir mão do ministério. Ele falou: você não quer ficar com a minha igreja? Estou cansado, não aguento mais. Aquele povo me cobra muito, é injusto, ingrato. Aquele povo não me ama. E naquela hora eu refleti sobre a nossa igreja. E eu disse: Deus, eu amo tanto o meu povo. Os meus filhos não são perfeitos, mas eu amo tanto a nossa igreja. Eu amo tanto os nossos irmãos, com todos os defeitos, com todas as crises, com todas as incontinências, com todas as... Eu amo. E você precisa também entender que o amor só está no lugar onde o coração está. E às vezes a pessoa passou por tantos traumas na vida, foi tão machucada, que ela não se entrega de coração. Esteja aqui de coração. Tudo que você fizer, faça de coração. Uma oração que você tem que fazer todos os dias: Senhor, me ensina a amar a Tua palavra, me ensina a amar o Teu reino, me ensina a amar a Tua igreja, me ensina a amar o Teu povo, me ensina a amar servir, me ensina a amar de verdade. Porque a gente confunde as coisas, a gente chama de amor, mas não é amor, é um sentimento. A gente fala que ama macarronada, que ama planta, que ama cachorro, mas não estamos falando das coisas santas de Deus. Caim trouxe a oferta, mas não trouxe o coração. Ele conhecia o altar, ele recebeu isso do pai. Ele conhecia o altar, ele conhecia a liturgia, ele conhecia o ritual. Ele sabia como apresentar a oferta, mas não permitiu que o altar transformasse o seu coração. Ele não permitiu que o altar transformasse o seu coração. Sabe, enquanto eu estou aqui ministrando, permita que o Espírito Santo transforme o teu coração. É possível cantar e guardar inveja. Eu me lembro da Helena Tanuri dando testemunho e falando que ela tinha inveja da Ana Paula Valadão. E ela confessou isso para Ana. E ela disse: Ana, eu tenho inveja de você, eu tenho ciúme de você. Eu queria o teu lugar, eu queria fazer o que você faz. Eu queria ser conhecida nacional e internacionalmente. Ela pediu perdão. É possível cantar e guardar inveja. É possível pregar e alimentar ódio no coração. Ofertar e continuar ferindo as pessoas. Frequentar o altar e não permitir que Deus trate o seu coração. O que precisa mudar dentro de você?
Às vezes você pensa, não, é a igreja que tem que mudar, é o pastor que tem que mudar, é o presbitério que tem que mudar, é o diaconato que tem que mudar, os irmãos têm que mudar, quando na verdade quem tem que mudar é você. É tão lindo a gente trabalhar com o novo convertido, né, Camila? Né, Esmeralda? São todos apaixonados por Jesus. Nossa, a igreja é linda, a igreja é gostosa. Cadê Malu? Malu está aí? Está ali, Malu. A Malu é nova na igreja, mas ela diz, pastor, eu nunca fui tão amada, eu nunca fui tão cuidada, eu nunca fui tão acolhida. Essa irmã tem um testemunho forte. Deus fechou a sepultura dela. Você teve o quê? AVC, infarto. Tá bom, né? Chega uma hora que o diabo entra e a gente muda, e a gente não vê mais beleza em nada. Teve minha irmã que falou, pastor, está tocando umas músicas na igreja que eu não estou gostando. Eu falei, ainda bem que não é para você, é para Deus. Não está gostando, mas é para Deus. Amém? A pessoa pensa que a gente canta para ela às vezes. Não é? Tem que ser as 10 top mais. Não é? Não, é para Deus. Aí mudou muita coisa. Eu também gosto dos hinos de antigamente. Eu gosto. Até vamos ver um culto aí que a gente vai colocar os hinos do inário e do cantor cristão. Aleluia. Daniel Calegari vai gostar. Lucão também. Não é? Amados, é difícil às vezes para mim também entender que a geração mudou. Eu estava conversando com o Edson lá atrás. Cadê Edson? Lá. E eu me lembrando, sabe, daquela época áurea, né? A gente estava falando da comunidade da graça, quando ela começou, não é? Lá no centro do professorado paulista, né? Lá na Liberdade, não era? Eu fiquei lembrando, sabe, das músicas daquele tempo. Gente, Asaf Borba, ele é um poeta de Deus. A gente canta a música dele até agora. Mas eu vou te falar um negócio, a gente tem que cantar o que Deus entrega, amém? Então é possível cantar e guardar inveja, pregar, alimentar o ódio, ofertar e continuar ferindo as pessoas, frequentar o altar e não permitir que Deus trate o coração. Em Isaías 29:13, já fizemos menção, este povo se aproxima de mim com sua boca, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Preste atenção, culto não pode ser da boca para fora, é do coração para dentro. Amém? É do coração para dentro. Deus não se impressiona com aquilo que colocamos sobre o altar, mas com aquilo que escondemos dentro do nosso coração. Cuidado com o pecado secreto, oculto, de estimação. O que você oferece, como você oferece. A oferta santifica o altar santifica a oferta. A síndrome de Caim é transformar a bênção do outro em ameaça. Caim ficou irado porque Deus atentou para Abel. O problema não era apenas que a sua oferta não tinha sido aceita, o problema era que Abel foi aceito. A inveja nasce quando a vitória do outro começa a nos incomodar. Há pessoas que não têm problema em servir a Deus, até que Deus começa a usar alguém perto dela. Não suportam ver o outro crescer, o outro ser honrado, o outro receber aquilo que eles desejavam. Por exemplo, às vezes eu estou lá no pátio, abençoando um carro, ungindo lá o carro. O irmão passa assim, ó. Quando você vê eu lá, orando, com o chifre na mão, que é o chifre da unção, tá? É o óleo. O pessoal desavisado aqui da igreja fala, pega o óleo, fica, onde é que está o chifre do pastor? Pega lá o chifre do pastor lá. Pega lá, André. Rápido, meu filho. É o óleo da unção.
Aí quando você me vê lá, ungindo, obrigado. Aí quando você me vê lá ungindo, para. Unge comigo, ora comigo, faz festa com o irmão, é isso aí, irmão. Não fica assim, viu, pagou quanto? Pegou carnezão? Mais uma Bíblia? Não tinha outra cor? Que ano é? Ô irmão, a Bíblia diz para você se alegrar com os que se alegram. Tem gente que gosta de jogar areia no ventilador do irmão. Sabe, para de ser invejoso, para ali. Aí pastor, estou com fome, eu quero ir embora logo, eu quero descansar, amanhã é segunda-feira. Irmão, começa a praticar Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus vai te abençoar tanto por você vencer a inveja, o ciúme, sabe? E tem irmão que é bocão, né? Nossa, esse irmão comprou esse carro, tinha que comprar o mais velho, porque esse irmão é mal de volante, ele vai bater. Agora, seca a pimenteira. Tá louco. Olha só. Provérbios 14:30 diz assim, que a inveja é podridão dos ossos. Quem não consegue celebrar o altar do irmão já começou a preparar o campo onde pretende matá-lo. E para encerrar, a síndrome de Caim é ser uma pessoa no altar e outra no campo. Você é uma pessoa dentro da igreja, mas saiu da igreja, não tem mais nada de crente não. No altar Caim parecia adorador, no campo revelou quem realmente era. O altar era público, agora o campo, o mundo é desconhecido. E foi no campo que o verdadeiro Caim apareceu. O verdadeiro caráter não aparece apenas dentro da igreja, aparece lá fora no campo, aparece lá fora no mundo, aparece lá na escola, na universidade, na faculdade, aparece lá no trabalho, no clube, na academia. Vai umas irmãs santas de Deus, abençoadas na academia, elas tiram umas fotos assim, ó. Eu fico falando, meu Deus, qual que... Aí depois versículo, tudo posso naquele que me fortalece, o busanfão lá, e põe dos dois lados. Ai, Jesus, é para mostrar o tamanho da unção, é ou não é? Unção da Tanajura. O verdadeiro caráter não aparece quando estamos dentro da igreja, aparece quando ninguém está olhando. No altar existem testemunhas, no campo existe caráter. Quem eu sou quando ninguém está me olhando. O que você é longe do púlpito revela muito mais sobre aquilo que você demonstra em público. Lucas 12:2 diz, nada há encoberto que não seja descoberto. O altar pode mostrar sua oferta, mas o campo vai mostrar o seu caráter. Vamos ficar de pé? Curva a cabeça, feche os olhos, diga assim comigo, Deus, a oferta que eu estou te entregando, é a oferta de Caim ou é a oferta de Abel? A oferta que eu estou te entregando, o Senhor tem recebido ou o Senhor tem reprovado? A partir de hoje, eu quero preparar o meu coração para te entregar a melhor oferta da minha vida. Eu quero ser a tua oferta. Eu quero andar em santidade. Eu quero andar na tua presença. Eu quero te agradar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém? Olha para o teu irmão e diga: você é uma bênção, irmão. Tem irmão que você pode falar: você é 2 bênçãos, 3 bênçãos, 4 bênçãos. Tem irmão que é muito abençoado. Ana, pode sentar. Queridos, antes da gente ir embora, nós vamos preparar a nossa oferta para entregar. Você vai entregar a oferta de Caim, a oferta de Abel. A Bíblia diz que nós temos que entregar a nossa melhor oferta. Amém? Olha o que diz em Malaquias. Não é Malaquias 3, tá? Olha só o que diz. Capítulo 1, versículo 14. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível sobre os gentios. Eu me lembrei daquele irmão que ele tinha 2 vacas que estavam para parir, e aquelas 2 vacas estavam com dificuldade para dar luz. Aí ele disse assim: Deus, eu vou te entregar um dos bezerros. Aí um bezerro viveu e outro morreu. Aí ele disse: Deus, que pena, o que eu ia dar para o Senhor morreu. Nós somos assim, amados. A Bíblia diz para a gente não entregar o nosso pior para Deus, mas sempre o nosso melhor. E para você que quer romper no propósito de Deus e viver tudo aquilo que você não viveu ainda, entrega algo especial para Deus. Faz de coração, porque Deus vai honrar o teu coração. Você que deixou de dizimar, deixou de ofertar, deixou de semear, volte, porque Deus quer cuidar de você lá na frente, lá no futuro. Tem coisas que você não sabe, você pensa que as águas vão continuar sempre calmas e tranquilas. Mas o bom é saber que Deus sempre vai estar conosco, independente do tamanho das ondas. Deus quer cuidar da sua igreja. E nós precisamos confiar nele para que ele possa cumprir a sua vontade na nossa vida. E eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita vontade. Se você não conseguiu pegar o QR Code do telão, infelizmente o telão que reflete assim, só o de LED que dá para pegar, não é? Dá para copiar de repente a chave Pix, ou pede um envelope, aí alguém leva para você. Pode fazer também no cartão, tá bom? De débito, Pix, tá? Faz aí, em nome de Jesus. Amém? Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Vamos ficar em pé. Então dê ao Senhor, tem amor, tem fé, tem feliz com um sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você ver a Deus, Ele te abençoará, e Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. beijo do gordo. Você viu que eu fechei certinho, hein? Então dê ao Senhor.
Não, o Bira ali passou agora. Ele pôs uma nota que não tinha. Vamos orar, irmãos. Esse momento é especial, amados. Nunca fique de espectador, ore mesmo. Deus ouve as nossas orações. Pai querido, te agradecemos pela vida, pelo dom da vida, pela nossa saúde. Te agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pelo nosso ganha-pão de todo dia, pela nossa profissão, pelos nossos negócios, pelos nossos projetos. Te agradecemos porque nós nos movemos em Ti, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado inteligência, sabedoria, discernimento e estratégia para viver dias melhores. O Senhor tem nos acrescentado o que precisamos. O Senhor tem liberado, o Senhor tem multiplicado, o Senhor tem abençoado. Eu quero pedir que o Senhor receba as ofertas e os dízimos destes irmãos queridos. Abençoe também aqueles que não puderam contribuir. Abençoe aqueles que não quiseram. E que eles possam viver, Pai, um novo tempo profético e apostólico. Que eles possam colher, Pai, de uma semente abençoada. E que o Senhor possa retribuir estes irmãos. E aqueles que não têm semente, a Tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Põe, Senhor, a semente na mão destes irmãos. Faça deles prósperos. Tira, Senhor, das contas atrasadas, da inadimplência. Tira do Serasa, Banco Central, cartório de protestos. Em nome de Jesus, Deus, abençoe a Tua igreja. Faça deste irmão coluna forte na sua casa. Faça desta irmã coluna forte na sua casa, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Ô Malu, aonde é que o Toninho e a Rose foram? É Caldas Novas ou não? Quero mandar um beijo então para a Rose e para o Toninho. Eles estão lá cultuando conosco pela internet. Que legal, né? A gente poder chegar tão longe. Eu me lembro que no começo do meu ministério eu queria tanto ter essa tecnologia, mas o streaming era tão caro na época que era insonhável, impensável. E hoje a gente chega longe, né? Nós temos pessoas lá da Espanha, de Portugal, irmãos portugueses, né? De trás dos montes, de outros lugares, e até lá na América, que cultuam conosco. É uma bênção, não é? Vamos embora? Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Olha aí para quem está do teu lado. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou com você. No amor do nosso Pai, somos Vamos fechar o corredor? O amor de Jesus. Eu sou com você. No amor do nosso Pai, somos o amor de Jesus. Aliança do Senhor, levante as mãos. Aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra
Eu sou um. Somos um de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Diz para quem está do seu lado: hoje me convém jantar na sua casa. Somos um no amor de Jesus. Já é a marcha de casamento? Já está tocando a marcha aqui o menino. Já está. Carlos vai ficar nervoso, hein, Carlos? Não vai não, né? Aleluia. Pai querido, Deus amado, abençoa cada um destes irmãos queridos e peço a tua graça durante essa semana em nome de Jesus. A irmã Nice, traz ela aqui que eu vou orar por ela. Eu vi que ela estava andando meio devagarzinho hoje. Vamos fazer uma oração pela irmã Nice, igreja? Só um minutinho. Vem cá, minha querida. O tamanho da corrente de ouro dela é... Como é que chama quando corrente de ouro, como que é ouro mesmo? Como é que chama quando é... Não, grossa ela é... Vem cá. Como é que chama quando é... Não, quando é só ouro assim, quando é muito ouro, é... Maciça! Olha só, meu Deus, dá para comprar o prédio da igreja. Vamos orar aqui. Diga assim: Deus amado, abençoa a irmã Nice, cura ela desse joelho, fortalece a sua perna, fortalece o seu corpo, cuida da tua filha, como o Senhor tem cuidado, abençoe, que o teu Espírito Santo possa curá-la, sará-la e libertá-la em nome de Jesus. E também cura, Pai, todos aqueles que estão aqui adoentados, enfermos, ou em casa, no trabalho, em trânsito, em algum lugar, precisando de um milagre. Tu és o Deus do milagre, nós te agradecemos. Amém. Dá um beijo. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço em quem está perto de você. Vamos embora para cá.